Muito boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, e nos envolva com a sua santa e divina paz. Nós vivemos um momento decisivo. Decisivo para as nossas existências, decisivo para a transição do nosso planeta. É chegado o início, o princípio das dores, anunciado por Jesus no sermão escatológico no capítulo 24 de Mateus. Mas como a nossa querida amiga Teresa citou na mensagem aqui proferida, é necessário acima de tudo guardar a confiança que nós não estamos numa nau desgovernada sem um comandante, que tudo segue de acordo com os desígnios do Altíssimo e que talvez esse seja um momento que nós temos postergado de parar com as nossas inquietudes, com as nossas ações apressadas. Não é um momento de parar de trabalhar, mas é um momento talvez de deixar de trabalhar para fora e começar a trabalhar para dentro. Forçosamente, através do isolamento social e do distanciamento que vem sendo colocado pelas autoridades, e mais que isso, por aqueles que são especialistas em matérias de medicina e de cuidados com o nosso corpo, esse instrumento divino, instrumento de lutas, imprescindível para as experiências do ser espiritual que nós somos, gera impactos psíquicos, impactos emocionais. Cada um de nós tem uma experiência muito diversa em relação à solidão e experimentamos esse momento de uma forma muito comum e individual. E esse é o momento da nossa caridade, da nossa solidariedade, também perceber essas nuances. É lógico que por amor nós vamos orientar a nós mesmos e aos nossos a nos manter o tanto quanto possível reclusos, protegidos nas nossas casas. E com isso ter a oportunidade de conviver melhor com a nossa família, com os nossos conflitos que precisam ser reparados e descobrindo e quem sabe até reafirmando os nossos laços de afetividade. Mas a forma como essa decisão seja passada precisa também passar pela escuta, escutar a dor daquele que tinha todo o seu dia a dia atribulado de tarefas e agora é forçado a rever para novos comportamentos e posturas. Estabelecer uma rotina nova que inclua agora movimentos de recolhimento, de meditação, de estudo. Por isso nós dissemos que não era o momento de parar, mas de colocar as nossas energias para esse trabalho de aperfeiçoamento íntimo. E vejam como algo aparentemente desastroso, como uma pandemia de ordem, portanto, mundial, que traz ao mesmo tempo pânico e dor, é tão providencial de nos chegar nesse momento para nos suscitar esse tipo de reflexão, antes que efetivamente nós atravessemos a porta da morte e retornemos para casa. Nós temos agora uma oportunidade de vivenciar a imortalidade tal qual nós aprendemos e na qual nós confiamos. Portanto, não há o que temer. É lógico que essa coragem não significa desassombro. Nós não podemos ser irresponsáveis e inconsequentes agindo como se nada estivesse acontecendo. Mas essa coragem tem que ser revestida de esperança e de perseverança, de que nada acontece sem os desígnios de Deus e que nós agora, perante essa igualdade da dor que chega para pobres e chega para ricos, que chega para aqueles de pele clara e aqueles que são negros, que chega para aqueles que estão no conforto dos seus lares e que chega também para aqueles que vivem em situação de rua. Essa solidariedade precisa perceber que nós todos fazemos parte de uma mesma família, da família humana, e que agora precisa ajudar uns aos outros a superar por esses momentos tormentosos, mantendo os pés plantados nessa fé maravilhosa que nos alimenta sempre. É lógico que esse momento também gera um impacto social.
O fato da necessidade de reclusão inevitavelmente vai mudar a forma como nós nos comunicamos, como nós estabelecemos relações, como nós trabalhamos, como nós divulgamos o Evangelho, como nós nos comunicamos. E nós precisaremos ter criatividade para formar novos métodos, criar novos mecanismos para manter esse nosso vínculo, porque a lei de sociedade continua valendo. E vale mais nesses momentos mais tormentosos. Nós nunca precisamos tanto uns dos outros e nós nunca precisamos tanto de Jesus como agora. Por isso pode ser também uma oportunidade de gerar essa aproximação com a religiosidade de cada um, independente das religiões, mas esse movimento de se voltar para essa unidade que nos une a todos. Portanto, coragem e prudência, como o Espírito Emmanuel vai dizer em uma de suas obras, obstinação pacífica. Ele define assim o exercício de paciência. Paciência não é um movimento indiferente à dor. É ter a coragem de vivenciar a dor e fazer aquilo que estiver à nossa disposição para melhorar a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. É não expor-se demasiadamente ao perigo, mas não opor-se a ajudar e auxiliar os outros sob pena de cuidados com a sua própria vida. Porque Jesus, mais do que ninguém, deu-nos a sua própria vida em holocausto como testemunho do amor sublime que ele teve. Mas nós vemos sempre, em todos os atos dele, uma exortação para essa convivência amorosa e saudável, para o contato e um vínculo social uns com os outros. Para começar as nossas reflexões sobre a igualdade perante a dor, eu achei por bem me lembrar de uma história, por conta dessa nossa conjuntura aqui, de fazer as palestras com público reduzido e transmissão ao vivo, de lembrar uma história de Chico. Nos idos de 1931, Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, conta que Chico passou 3 anos, de 1931 a 1934, abrindo todos os dias as portas do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, para falar para ninguém. Nenhum encarnado, mas uma multidão de cerca de 5.000 espíritos desencarnados compareciam religiosamente a todas as suas exposições, que eram preleções doutrinárias, estudo de um Evangelho, estudo de o Livro dos Espíritos, e mais tarde foram esses espíritos que reencarnaram como os propagadores do Espiritismo e também em outras religiões. E houve um momento, como é humano, que Chico repensou aquela proposta, se realmente era viável, se não era loucura, porque acusado através da calúnia e maledicência mordaz no círculo social onde ele vivia, ele que é um espírito tão sensível, suscetibilizou-se e perguntou certa vez a Emmanuel se valeria a pena continuar com as atividades doutrinárias, não obstante o público vazio. Foi quando as suas potencialidades, as suas faculdades medianímicas mais se abriram. E ele percebeu então a presença dos irmãos do arco-íris, espíritos de diversos graus de superioridade moral que estavam ali como ele para aprender. E então ele percebeu a relevância desse trabalho. O tempo não é de parar, porque nós temos muito serviço a fazer. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora, então todo o Evangelho que nós vemos estudando durante todo o tempo aplica-se agora. Nós estamos sendo submetidos a essa prova e precisamos passar por ela com serenidade e esperança, mas com a coragem de testificar todos esses conhecimentos que nós já temos e que agora somos forçados, portanto, a colocar em prática. Uma coisa interessante e que provavelmente seria a primeira indagação do tema da palestra, igualdade perante a dor, é perceber por que este conteúdo, este texto, que é um texto de Lázaro, intitulado O Dever, foi colocado no capítulo 17, Sede Perfeitos, e não no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Porque se ele fala sobre a dor, era de se esperar que essa dor fosse contemporaneizada num contexto
em que se falasse sobre os flagícios, sobre as aflições, sobre os sofrimentos e sobre o consolo advindo de enfrentar todas essas dificuldades. Mas nós vemos o quanto Kardec, junto com os espíritos superiores, foram bastante inteligentes e sensatos de inserir no capítulo 17. O capítulo 17, Sede Perfeitos, não fala de uma mensagem para Cristos. Fala sobre a reafirmação da nossa oportunidade e dever de trabalhar pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Sede perfeitos significa uma exortação para a finalidade da nossa existência. O compromisso que nós assumimos em sendo amanhã melhores do que fomos hoje e em melhorar cada vez mais, observando as nossas emoções, observando nossos pensamentos e os nossos comportamentos para que possamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. É por isso que a mensagem intitulada O Dever está no capítulo Sede Perfeitos e não no capítulo de Bem-aventurados os aflitos, porque a dor não é meramente um castigo ou uma punição, muito pelo contrário. A dor é a grande professora, a dor é a grande escola das almas, que faz com que nós possamos sentir nas nossas mais profundas emoções, na enfermidade que nos chega do nosso corpo, na vulnerabilidade dos nossos corpos humanos, como nós estamos observando agora, para observar que todos temos essas fragilidades comuns, que nós temos esses espinhos na carne, que embora possam mudar de natureza ou se desenvolverem em uns num grau mais aprofundado do que em outros, inevitavelmente todos nós passamos pela dor, porque a dor modela o nosso caráter. A dor funciona como as experiências necessárias neste planeta ainda de provas e expiações para que possa nos experimentar e para que nós possamos desenvolver as virtudes que irão nos levar ao estágio de perfeição moral. Por isso está no capítulo Sede Perfeitos, porque nós não podemos exercitar a paciência e a perseverança perante as provas rudes se a nossa vida for de deleite e meramente de prazer. O mal-estar que nos chega é um mal-estar que faz parte dos processos humanos daqueles nós que estamos caminhando nesse processo evolutivo. Mas sofrer depende de nós. A forma como nós reagimos a esse mal-estar depende da nossa postura íntima, de uma maturidade psicológica, como vai dizer Joana de Ângeles, que tem tudo a ver com o ideal que nós abraçamos. Portanto, se nós somos espíritas, nós acreditamos a imortalidade e agora precisamos viver conforme ela. Ainda que esses desafios nos cheguem e nós precisemos enfrentar com resolução e coragem, nós não somos insensíveis a esse mal que de certa forma nos afeta e nos aflige. Mas o que este mal traz de bom com o olhar da vida espiritual, com o olhar da nossa vida que continua, porque nós viveremos sempre, não no plano material, mas em outros planos do mundo espiritual. A forma como nós reagimos a essas provas, nesse planeta que ora nos agasalha, será decisivo para que nós possamos ser candidatos a outras experiências mais valiosas, mais saudáveis e mais prazerosas em mundos mais felizes do que atualmente o nosso. E a essência da perfeição, como nós aprendemos com Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, dar-se-á pela caridade. Às vezes, caridade é esperar. Às vezes, caridade é se afastar. Mas, ainda que nós estejamos fisicamente mais afastados, que nós nunca percamos essa proximidade coração a coração. Porque se tem uma essência que cobre todos os ensinamentos de Jesus, não é outra a mensagem, senão a mensagem da compaixão e da piedade. E é por isso que a igualdade perante a dor, tornando-nos todos iguais perante a suscetibilidade em relação a ela, faz com que nós evitemos de executar o mal
sabendo das consequências dos seus efeitos. O exercício aqui da compaixão e da misericórdia, ele é estimulado pelo fato da gente já experimentar e saber como dói sofrer ou padecer daquela determinada situação de miséria ou de privação. E, portanto, agir com proatividade para aliviar o sofrimento do outro, que eu vejo em circunstâncias bastante dolorosas. E esse grau de perfeição é diretamente proporcional ao grau de amor que nós representamos para com o nosso próximo. Como nenhum de nós conseguirá evoluir moralmente sem ter contatos saudáveis uns com os outros, todos precisamos uns dos outros para poder subir essa escalada ascensional. É assim que nós estamos medindo o nosso grau de perfeição. Vede Jesus, aquele que é o nosso Messias, modelo e guia, e dava-se com todos, que não se furtou do contato com leprosos e que antes que eles pedissem sequer algum ato de cura, muitas vezes adivinhava-lhes aquilo que ele tinha necessidade. Não efetivamente com a cura, mas às vezes com um olhar compassivo, com um gesto de carinho, mesmo que dado à distância. Quantas curas Jesus protagonizou mesmo à distância. Jesus tinha uma verdadeira paixão pela essência humana, por perceber que o espírito deve ser cultivado como um campo e que mesmo que nós ainda sejamos terras inóspitas, que ainda não promovamos nem frutifiquemos na medida que gostaríamos, nós teremos a oportunidade de, em nos trabalhando, nos melhorar. E agora, adubados com essas sementes evangélicas, regados com as lágrimas da dor e do sofrimento, mais tarde seremos capazes também de doar-nos com devotamento e abnegação, como um dia o Cristo foi capaz de fazer, como ele orientou os seus apóstolos para que fizesse. Ide e pregai. Isso não significa apenas fazer plenárias. Isso não significa sair pela rua falando sobre o Evangelho de Jesus, mas transbordar nos seus sentimentos e no seu comportamento esse amor ao próximo como a si mesmo. E sobre a dor, nós podemos recorrer à famosa obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 26, quando ele fala especificamente da dor, Denis vai dizer: a dor é uma lei de equilíbrio e de educação. Muitas vezes, no ritmo caudaloso da nossa sociedade capitalista, hedonista, uma sociedade que diz que os limites estão na nossa cabeça e que muitas vezes tem deixado as pessoas com transtornos muito complicados, psíquicos e psiquiátricos, por conta de não ter o limite e irem até a exaustão dos prazeres ou das fortalezas materiais, de ter que conseguir sempre mais para poder ter um lugar de destaque na sociedade e inevitavelmente afastar-se da finalidade existencial da vida humana. Vem então um evento externo que choca e paralisa, com o objetivo de que nós que éramos cegos para dentro e olhando para fora, agora possamos inverter a nossa cegueira, exatamente como Jesus fez no encontro com Saulo de Tarso às portas de Damasco. Cego por dentro, saiu a perseguir os cristãos sem a menor responsabilidade sobre os seus atos. E, em um determinado momento, ao atravessar aquela estrada de sol escaldante, a areia fervilhante do deserto, aparece-lhe um sol de radiosa grandeza e, instantaneamente, por razões muito misteriosas, ele fica cego. Aquele momento em que as suas vistas de fora se fecharam foi um momento quando, talvez pela primeira vez, ele conseguiu refletir sobre a nossa vida. E de modo muito análogo, isso acontece quando a dor nos chega. Talvez um momento de reclusão no hospital, em que nós precisemos também nos submeter a um isolamento desagradável, porém necessário para a nossa reabilitação, em que nos são servidos alimentos importantes para a manutenção e recuperação das nossas forças, mas não necessariamente com o conforto daquela sopa quentinha
que os nossos familiares fazem com tanto amor para conosco, talvez esse seja um momento de refletir sobre essa pressa que muitas vezes não nos leva a lugar nenhum. Por isso, acertadamente, Denis vai dizer que a dor é essa ferramenta de equilibrar aquilo que estava desajustado e de educar os nossos sentimentos para refletir sobre o que é essencial, sobre o que é mais importante. E como não existe predileção na criação, nós, que fomos chamados a servir, que fomos beneficiados com a lei de Moisés, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, e que, portanto, estamos preparados e que aguardávamos até então a oportunidade e a tarefa, agora a tarefa nos chega através dessa dor bendita para que possamos testificar, portanto, a nossa fé. Os apóstolos também não foram prediletos no sentido de não precisar se submeter à dor. Adoeceram, passaram por conflitos emocionais, muitos deles cometeram atos que nós julgamos inclusive reprocháveis, como o suicídio de Judas, como a negação de Pedro, como as oscilações emocionais de Tomé, mas nós também. Vez ou outra nos vemos repetindo estes equívocos, que na verdade são as formas humanas da gente resolver acertar. São os processos que a gente precisa passar para poder alcançar essa maturidade que nós ainda conquistaremos um dia. Os apóstolos, todos, à exceção de João, morreram martirizados. O nosso mestre precisou andar debaixo de um sol a pino, sob funda humilhação, com um madeiro infamante às costas, rumo ao Gólgota. E nós não queremos passar pelas experiências que nos geram esse aperfeiçoamento próprio. Precisamos confiar mais e, portanto, ter mais coragem. E aí vem o estímulo à piedade fraternal. Se essa dor nos deixa mais humanos e se em passando nós somos capazes de olhar para o outro com empatia, que significa, ainda que eu ainda não tenha passado por aquele tipo de privação, eu consigo sair de mim e me colocar no lugar dele. E posso imaginar o que eu gostaria que o outro fizesse para me assistir naquele momento de dificuldade. Então, nós temos esse convite para partir a auxiliar. Piedade, isso é muito interessante, etimologicamente vem de pietas, que significa dever. E é sobre o dever que essa mensagem de Lázaro fala. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 7, Lázaro vai dizer o seguinte: a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, desculpando-os com a ignorância dos seus efeitos. A igualdade das experiências conferindo a responsabilidade. Mas é bem verdade que se isso fosse um esforço automático, nós não teríamos mais desigualdades sociais. Porque em O Livro dos Espíritos, Kardec, assessorado pelos espíritos sublimes, são bem enfáticos em dizer que a desigualdade social não é uma consequência direta da lei natural ou da lei de Deus, mas sim, não raras vezes, fruto do nosso egoísmo. Se a igualdade perante a dor fosse um mecanismo automático de fazer com que a piedade fosse essa conquista de todos nós, onde o nosso mérito? A dor é um convite, mas perante a dor a gente tem reações bastante diversas. Alguns de nós perante a dor nos revoltamos, nos indignamos, achamos que aquilo é uma grande injustiça. E não por acaso, Allan Kardec, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, começa com a primeira mensagem: justiça das aflições. Para que ninguém pense que as aflições vêm de uma forma equivocada, ou que Deus erra na distribuição de aflições e que nós padecemos aquilo que não precisamos para nos aperfeiçoar. É bem verdade que, por exemplo, dos flagelos destruidores ou nas desencarnações coletivas, por vezes algum passa por aquilo sem que necessariamente precisasse ou tivesse previsto no planejamento reencarnatório. Mas a experiência sempre é louvável e importante para o aprendizado do espírito.
E aquilo que porventura ele não conseguiu terminar nessa existência terá outras, porque a reencarnação é uma lei de aperfeiçoamento. Então a igualdade perante a dor é um convite sublime de Deus para que nós possamos pensar na dor que o outro sente e pensar se os meus atos estão infligindo dor para os outros. Porque às vezes nós estamos tão enraizados no nosso próprio egoísmo que não percebemos quanto magoamos os outros. E eu não me refiro a isso a relações tão externas, dentro da nossa família mesmo. Quantas vezes nós somos tão coniventes com os nossos filhos e deixamos de dizer aquele não, ou fazer aquele cerceamento da liberdade, que seria imprescindível para a educação, para que eles também assumissem essas pequenas responsabilidades dos atos da vida doméstica que mais tarde irão repercutir na posição deles como cidadãos da sociedade. Quantas vezes, por amor, nós protegemos demais e com isso mais tarde geramos mágoas e ressentimentos dos quais inevitavelmente também tivemos participação. Portanto, a reflexão de Lázaro é uma reflexão para que nós tenhamos mais cuidado com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós fazemos, não num esforço neurótico de prometer que a partir de agora não vamos mais errar, porque no nosso estado evolutivo inevitavelmente ainda erraremos, ainda cairemos, ainda tropeçaremos. Mas o mais importante não é não errar. O mais importante, entendo o equívoco, ter a calma para refletir, a serenidade e a humildade para admitir e ter a coragem para levantar e prosseguir, fazendo mais e melhor. E do mesmo modo, a gente vê que o nosso próprio organismo físico já dá conta de mostrar para nós da nossa fragilidade. Nós adoecemos. Nós precisamos de cuidados de higiene, daquelas condições básicas, de cuidados sanitários para que a gente possa preservar o nosso organismo físico em harmonia. Nós sabemos que precisamos do alimento para nos abastecer de energia, que precisamos do repouso. Kardec pergunta isso na lei do trabalho, se o repouso é necessário. Que precisamos desses momentos de lazer e de reflexões para continuar também com esse trabalho espiritual. E a dor é um momento em que nós podemos olhar com mais clareza para todas essas circunstâncias. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós recordamos que Jesus se apresenta como o Cristo Consolador, não que ele nos exima da responsabilidade ou do contato com as aflições, mas colocando-se como aquele pastor de ovelhas que nos dá a força e o direcionamento quando nós estamos em dúvida, que nos orienta sempre quando nós temos necessidade e que quando sentirmos os nossos pés cansados, nós podemos pedir a Ele esse amparo e essa proteção para que nós consigamos perseverar na luta até o fim. No último dia 15 de março, o Espírito Bezerra de Menezes comunicou-se uma mensagem psicofônica através do médium Divaldo Pereira Franco. E ele começa o seu discurso dizendo: Jesus, meus filhos, é o zênite e o nadir de nossas especulações, como João no seu Evangelho. O princípio e o fim, o início e o derradeiro. Jesus contempla para nós todos os desafios que nós podemos enfrentar em uma existência. Ele teve contato direto com a dor, mas nos comprovou que o exercício do amor é suficiente para que nós possamos passar por todos esses desafios com coragem e perseverança. Deus, tendo criado todos os homens perante a dor, nos deu a oportunidade de nós sermos experimentados e com isso bendizer esse processo da criação e do aperfeiçoamento moral de todos nós. Passaremos por vicissitudes. Foi o próprio Cristo quem nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
eu venci o mundo. Quem mais do que Jesus, que provocava as reações mais diversas nas pessoas? Haviam aqueles que se jogavam aos seus pés, emocionados, em pranto convulsivo, que se convertiam à sua mensagem amorosa instantaneamente, bastava que ele lhes lançasse um olhar. Haviam também aqueles que o odiavam, que queriam que ele deixasse de existir. E alguns arquitetaram a morte do homem, tentando matar essa mensagem que vive sempre, porque é de procedência divina. Ele passou por essas vicissitudes no mundo material, mas mantendo sempre a sua autoridade moral, a sua comunhão com o Altíssimo. Ia e jamais se negou em assistir os necessitados, operar as curas, multiplicar os pães, dar, através dos seus sermões e ensinamentos, o bálsamo para os espíritos tão fragilizados que todos nós somos. Ao invés de procurar os ricos e poderosos, voltou-se para quem não tinha nada, às vezes, para comer, mas que entregava-se com o seu coração aos benefícios daquela mensagem. Mas tendo passado por todas essas aflições, jamais se desesperou. Buscava os momentos de recolhimento, mantinha sempre as suas vibrações em pensamentos elevados, conectados, sempre, sem deixar cair a conexão com os espíritos superiores e com os anjos dos páramos de onde ele provinha. Pisava os pés no lodaçal das paixões humanas, mas os seus pensamentos e o seu coração sempre estavam sintonizados com o mais alto. É exatamente isso que nós precisamos fazer agora. Ainda que esses sejam tempos desafiadores, o nosso coração precisa estar conectado com essas mensagens sublimes que nós tanto gostamos. Esse é o momento do nosso Evangelho descer da cabeça para o nosso coração, para que a gente possa vivenciar todos esses ensinamentos. E Bezerra, nessa mensagem, prossegue dizendo: exultemos e não temamos. Ou seja, nós precisamos ir ao contato dos homens, ser experimentados neste infortúnio, mas sempre há o que fazer em atitude de solidariedade. Mesmo que privados do contato físico, nós podemos fazer aquela ligação a um parente distante que há muito tempo nós não procurávamos. Nós podemos, dentro da própria instituição domiciliar, às vezes moramos num condomínio e mal conhecemos os nossos vizinhos, e começar a estreitar esses vínculos, ajudando-nos também para que o céu nos ajude. E para aqueles que têm profissões ligadas com segurança, assistência de saúde, é o momento de reforçar a coragem e ir para a frente de batalha. São os soldados que representam a sua nação à frente de batalha, mas sabendo que o maior médico de todos, o médico que não se preocupa com os corpos, o médico que se preocupa com o futuro das almas, ele sim está à frente de todos os nossos planos e precisa das nossas mãos laboriosas nesse serviço. Portanto, este é nosso dever moral. É sobre isso que Lázaro fala nessa mensagem. O dever moral não é o dever que as profissões impõem, vai dizer ele. Essas são as nossas atividades profissionais, muito importantes, exercício no qual nós podemos e devemos viver o Evangelho, porque a gente pode ser professor, ensinando crianças, mas a técnica e a didática para transmitir conhecimentos é diferente do meu amor que eu emprego para educar espíritos. Então nós podemos transformar as nossas profissões em exercícios de vivência do Evangelho, basta querer. Então, Lázaro vai dizer que o dever moral não é simplesmente o exercício que as profissões nos atribuem, mas é o dever que nós temos perante o nosso Criador. Esse dever começa conosco, a nossa missão enquanto espíritos, porque nenhum de nós será responsável pela felicidade nem pela saúde de ninguém. Nós precisamos entender que antes que o corpo enferme,
São os nossos pensamentos que muitas vezes cultivam o que André Luiz em suas obras chamavam desses vírus mentais. Os nossos sentimentos também intoxicando a nossa alma, nos deixando quais antenas psíquicas sintonizando com outros espíritos desnorteados e desequilibrados, como por vezes nós estamos, também faz com que a nossa imunidade biológica esteja mais suscetível a essas ameaças patogênicas do mundo material. Por isso é importante cuidar da nossa casa mental. Não é aquela neurose de, ai meu Deus, eu pensei negativo de novo, não posso, eu tenho que pensar sempre positivo, vai estar tudo certo. Mas acolher também essas oscilações, os momentos de tristeza, a melancolia, como um movimento natural. Talvez essa seja a palavra. Naturalizar aquilo que nós estamos vivendo, como um processo comum, como um processo necessário para a nossa vivência nesse plano. Sabendo que este é apenas um piscar de olhos em toda a nossa existência espiritual, porque nós sempre viveremos pela imortalidade. Então esse dever moral começa conosco, em nos cuidar como espíritos e também dos cuidados com o nosso corpo, mesmo porque a lei de conservação é uma lei moral. E esse dever também se estende no nosso contato com o outro. E hoje é muito interessante porque as tragédias coletivas e essas doenças epidêmicas suscitam uma solidariedade incomum. A gente começa a olhar como o outro como um igual como nós, quando há pouco tempo nós passaríamos indiferentes perante aquela pessoa. O nosso olhar muda e isso é providencial. Então Lázaro vai dizer que o dever é essa obrigação moral. Primeiro para consigo, depois para com os outros. Porque se a gente não se cuida, provavelmente a gente não se ama. E aí a gente fica indiferente com tudo que nos acontece. Na Idade Medieval nós víamos os santos tão admiráveis que autoflagiciavam-se. E hoje a gente ainda vê algumas pessoas padecentes de certos transtornos automutilando-se. E através daquele movimento sentindo um certo alívio à sua culpa e à sua dor. Alguns que não fazem isso com a própria carne, fazem psiquicamente. A alimentação de tristezas, ressentimento, de sentimento de culpa e de remorso são flagícios psíquicos que também provocam adoecimento psíquico que inevitavelmente irá influir na nossa atual existência. Portanto, amar-se é acolher que nós temos esses momentos em que vamos pensar negativo mesmo, mas depois reergueremos o nosso ânimo e seguiremos resolutos e sobranceiros. Então, esse auto-amor se estende mais tarde para com o próximo. Por isso a tríade, amar a Deus acima de todas as coisas, e no amar a Deus subentende-se a resignação e a paciência para o momento que estamos vivendo, sabendo que Deus é Senhor e, portanto, Ele sabe mais do que nós. Às vezes é difícil para a gente acatar uma decisão de uma autoridade ou de um pai. E o nosso Pai maior nesse momento nos submete ao seu desígnio. Esse é o primeiro passo. O segundo é acolher quem nós somos e, cuidando de nós, acolhendo também o outro que está mais próximo e que convive diretamente conosco. Este, portanto, fica sendo o nosso dever moral. E aí Lázaro continua. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte, o sustenta, mas se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. É a coisa de, eu sei o que é certo, mas não consigo fazer o que é certo. Até o apóstolo Paulo falava isso nas suas epístolas. Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, este eu ainda faço? Tem uma questão do livre-arbítrio, de que nós somos livres, guardadas as devidas proporções, para fazer aquilo que a gente quer e responsáveis por aquilo que a gente decidir. Mas às vezes os nossos desejos não realizados nos deixam revoltados.
E mesmo conscientemente sabendo que a nossa ação é insensata, a gente comete, porque a gente permite que a nossa emoção em desalinho se sobreponha à racionalidade que a gente conquistou. Inteligência é conquista nossa. Lembremos que o progresso do espírito, ele visa o progresso moral, mas o progresso intelectual vem junto. Nessa pandemia nós estamos progredindo intelectualmente. Veja o quanto que a medicina avançou em relação às outras epidemias que nós já vimos na história da humanidade. E isso é excelente. Mas, acima disso, nós precisamos estudar as nossas emoções e entender que nós temos o direito conferido por Deus para nos conduzir da forma como quisermos, mas que existe, eu não vou nem chamar de juiz, mas um conselheiro, que é a nossa consciência, e que sempre nos alerta em todas as nossas ações, nos indicando se aquilo é o mais correto, ou é o mais coerente, ou é insensato o que estamos fazendo. Superar as nossas paixões é também dar o braço a torcer quando a consciência aponta que o que nós fazemos está equivocado. Isso é duro, muito duro. Por isso que Lázaro fala sobre a impotência diante dos sofismas da paixão. Mas, se nós não vencermos esse trabalho íntimo, o bom combate, como que nós poderemos provar e desenvolver esse dever moral? Foi para isso, portanto, que nós viemos. E aí vem a regra de ouro. No Sermão da Montanha, Jesus oferece-nos uma diretriz que a gente pode utilizar em todos os momentos da nossa vida. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Capítulo 7 de Mateus, versículo 12. Veja que Jesus, não por acaso, coloca essa máxima de forma positiva. O que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Nós vimos em O Livro dos Espíritos que basta uma não ação ou uma negligência para fazer o mal. Mas o bem é uma atitude ativa. Essa máxima era muito conhecida ainda no Antigo Testamento sob a sua forma negativa. O que não quereis que os outros os façam, não façais a eles. Mas isso não significa fazer um bem no lugar. Não fazer o mal, para nós que somos cristãos, já é obrigação. Mas além disso, nós somos convocados em, além de não fazer o mal, fazer todo o bem que gostaríamos que se nos fizessem. E isso tem tudo a ver com esse dever moral. E tem tudo a ver com a piedade que nós desenvolvemos perante essa igualdade da dor. E aí Lázaro vai continuar dizendo: o dever começa no ponto em que não ameaçais a felicidade do outro. E a tranquilidade. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. A vida em sociedade nos gera desafios. Agora que a gente está por mais momentos dentro de casa, a gente vê isso. Convívio é ser incomodado, é lidar com o diferente, é ter uma opinião contraditória e ter que tolerar a opinião contraditória, posicionando-se, porque convivência não significa a gente se anular, mas a gente se posicionar com serenidade, expondo os nossos argumentos, sem atacar o outro com um ar pejorativo, sem julgar o outro pelas suas convicções, entendendo e compreendendo acima de tudo. Então, o que Lázaro nos coloca é que, para que a gente possa conviver bem, a gente tem essa ferramenta que é a dor, que mostra exatamente onde é que o nosso calo aperta. E se assim o é, nós deveríamos, portanto, compreender que muitas vezes as nossas chagas não são abertas, como o drogado que a gente vê nas ruas. O espinho da carne dele está exposto para todo mundo ver. Às vezes os nossos espinhos são outros, tão invisíveis, um ressentimento por um trauma de muitos anos.
na inabilidade que a gente tem, o excesso de suscetibilidade com a opinião dos outros, numa vida de solidão e de não aceitar esse tipo de prova. E assim a gente vai vendo por essa diversidade de experiências como nós somos convidados a nos colocar no lugar do outro e respeitar o espaço, respeitar o tempo. Elizabeth Kubler-Ross, ela tem um estudo com pacientes terminais e ela fala muito sobre essa experiência da solidão, principalmente quando o fantasma, vamos dizer assim, da morte, persegue a todos. E aí ela vai dizer algo muito importante. Todos nós sabemos da fatalidade, que a nossa vida física entra em contínua decrepitude até o momento quando a gente se despede do corpo e precisa, portanto, dar um fim. Para os materialistas, talvez isso seja desesperador, mas nós que somos imortalistas temos um grande consolo e deveríamos, por isso, estar mais preparados com esse tipo de experiência. Mas não é muito bem o que a gente vê. Nós somos humanos e perante uma partida ou um distanciamento temporário dos nossos afetos, é humano que nós sintamos saudade, sintamos a falta do convívio, o prazer que era estar junto. Mas acima de tudo, nós sabemos que os verdadeiros laços de afeto não se desfazem, que esses laços espirituais perduram e que nós poderemos ter outras oportunidades, quem sabe até de reviver e aprofundar ainda mais esses laços de afetos em outros papéis sociais, em outras existências. Então ela vai dizer que para alguns pacientes terminais, aquilo era quase insuportável. E mesmo sabendo que a morte se aproximava, eles tinham necessidade de ser ouvidos. E talvez a igualdade perante a dor deixe a gente mais atento para isso. Tudo bem que a gente precisa passar pela dor, mas a gente pode ser ouvido nas nossas demandas, em como a gente sente passar por essa prova. A fala é terapêutica e era isso que ela observava. Observava naquele ato de atenção o quanto aquilo pode ser decisivo para mesmo um paciente terminal modificar algumas de suas convicções. Para aqueles que só acreditam na vida no corpo, pode ser irrelevante esse trabalho. Mas para nós que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que esse momento talvez seja um dos momentos mais importantes de toda a existência do espírito, quando ele tem a chance efetiva de ter essa reflexão. Tudo isso só foi possível por conta da dor. Portanto, a dor é essa mestra que nos ensina e que nos faculta a oportunidade de sermos cada vez melhores. Ao lado da nossa força moral, nós também temos uma fragilidade. A fragilidade do nosso corpo, como já dissemos, e a nossa fragilidade também emocional. Se os apóstolos fossem espíritos puros, provavelmente nós não teríamos identificação com eles. Mas hoje, nós continuamos a estudar a sua vida, a vida do cristianismo primitivo, porque às vezes nós nos sentimos com as mesmas dificuldades que aqueles homens passaram. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo e Estevão, e a gente vê as tricas farisaicas dentro da igreja de Jerusalém, e a gente olha para o nosso cenário, meu Deus, parece que não mudou nada. E isso é proposital. Veja que Jesus, pela convivência, vai preparando muito aos poucos os seus apóstolos, mas tem um momento que o mestre sai de cena. Pelo menos sai do ponto de vista material, porque ele nunca nos deixou órfãos. E quando ele se ausenta do convívio físico dos apóstolos, a gente vê que eles começam a dar trabalho e ter o posicionamento e o direcionamento e ter esse valor da experiência, sem alguém que diga como fazer, qual é o correto a fazer. É a sabedoria do livre-arbítrio que nós precisamos utilizar. Os momentos de fraqueza surgirão, mas nós estamos juntos não é por acaso. E essa igualdade de passar pela dor é um sinal de que nós não estamos no desamparo, mas temos no mínimo uns aos outros. E isso é um grande consolo.
porque significa que nós não estamos passando por um castigo isoladamente. Quem lembra da sua infância e provavelmente de uma experiência que teve que ficar de castigo, sozinho no quarto escuro, lembra o quanto que é terrível de recordar essa experiência. Mas quando nós passamos juntos por o mesmo desafio, é muito mais fácil e muito mais suave. Portanto, essa é a função, infundir esse bom ânimo para que, carregando a nossa cruz, nós vamos aos poucos construindo as nossas asas de libertação. Não foi essa a mensagem de Jesus? Inocente com a cruz aos ombros, lacerando as suas carnes, aos olhos do mundo uma profunda humilhação. Que mestre é esse que não consegue nem salvar-se a si mesmo? E na verdade ele mostra no devotamento absoluto, né, na submissão à decisão do poder terreno, entrega-se para depois ressurgir luminoso. E é por isso que a mensagem da cruz para nós é tão relevante. Essa salvação que Jesus nos confere é mostrar que vale a pena tudo viver, porque no amanhecer ele renasce luminoso, qual espírito imortal que todos somos. E aí Lázaro continua dizendo que o dever enfrenta as angústias da alma, da luta. O dever ele deve ser austero, mas flexível. Como é que é isso, ser austero e flexível? Se nós precisamos passar por uma determinada prova, passaremos, resignados e obedientes à vontade de Deus. E a flexibilidade vem de aceitar, a flexibilidade de desenvolver novas formas da gente se comunicar, novas formas da gente trabalhar, novas formas da gente conviver. Isso não é acomodação. Há uma diferença de acomodação para resignação. Nós não estamos parados, nós continuamos trabalhando dentro daquilo que nos é possível. Porque quando falta o espaço para que nós possamos agir, precisamos recordar que há um Pai soberano que age por nós e de uma forma muito mais excelente. E às vezes a gente não quer deixar Deus fazer o seu trabalho, o que é um grande engano por parte de nós e talvez até um pouco de presunção. Deixando que Ele haja e agindo também como colaboradores, como co-criadores da sua obra, nós não esmorecemos, trabalhamos sempre, mas não mantemos a empáfia de querer fazer mais do que Deus. E aí Lázaro continua: o homem ama o dever não porque ele o preserve dos males da vida, mas porque transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nenhum de nós podemos nos subtrair às provas. Às vezes nós escolhemos o gênero de provas. Recentemente, em um dos grupos daqui da casa, foi recompartilhada uma mensagem pelo Espírito Irmã Sheila no final de 2019. E na mensagem, Irmã Sheila falava mais ou menos assim: que nós fomos nutridos e cuidados como as plantas flores do seu jardim, e que em um determinado momento viria a tempestade, viria os ventos mais fortes. Mas se nós tivermos condição de fincar bem as nossas raízes no solo, nós poderíamos então passar por essas tempestades e essas ventanias fortes, resistentes, porém dóceis ao movimento dos ventos. Assim também ocorre conosco. O tempo em que nós passamos nutrindo a nossa fé deve nos ter dado resistência suficiente para que nós enfrentemos as tempestades. O próprio Jesus, junto com seu apóstolo, acalma uma tempestade quando eles decidem ir para Mar Alto com o objetivo de ter aquela experiência e de ver como que eles se comportariam perante as adversidades. É aí que o cristão se prova. É aí que a gente consegue testemunhar esse amor imenso que a gente tem. Mas não é preservação de males, porque a dor, como vimos, é necessária. E aí quando a gente vai compulsar o Livro dos Espíritos, a gente vê das questões 737 a 741 os flagelos destruidores. E na primeira questão, Kardec pergunta sobre o objetivo. Veja que essas questões estão dentro de lei de destruição.
Leis Morais, parte 3ª de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos revelam que o objetivo dos flagelos destruidores não é um castigo, não é uma punição, mas é fazer a humanidade avançar mais depressa. E na questão subsequente, Kardec perguntaria: mas será que não haveria uma forma mais tranquila de fazer avançar? E aí os Espíritos dizem: é claro que há. E esses recursos já foram usados. Através do livre-arbítrio nós temos a oportunidade de colocar em prática isso, mas muitas vezes fomos nós que não aproveitamos e que optamos por não fazer. E aí tem uma frase que eu gostaria de registrar aqui. Os Espíritos respondem assim a Kardec: o general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. Isso não significa que a gente não deve ter cuidado com o corpo e que por conta de ter que passar pelos flagelos e pelas destruições, nós vamos nos entregar à tormenta de peito aberto sem as salvaguardas, sem a prudência, sem os cuidados. Mas significa que mais que o corpo, que nesse caso seria o símbolo da veste do soldado, o general se preocupa em preparar o soldado para o momento crítico do embate. Isso ocorre com a nossa vida. Nós estamos sendo, se ninguém reparou, pare e pense, mas nós estamos sendo, desde que nascemos, preparados para os embates. A educação moral no seio familiar deveria pelo menos ter nos preparado para isso. E nós que buscamos o Espiritismo como esse consolador prometido, percebemos que a mensagem é de consolo à dor, mas a mensagem também é de preparação para que a gente possa enfrentar isso com coragem e com entendimento. Então, a utilidade dos flagelos destruidores não é outra senão transformação. Fazer com que a gente avance em inteligência, avance em cooperação, em compaixão, em solidariedade e, sobretudo, no exercício dessa caridade que nós precisamos tanto aprender a desenvolver. Mais do que nunca temos aí a oportunidade de exercitar a caridade moral, tão pouco ainda executada por todos nós. Portanto, vamos abraçar as nossas lições. Bezerra, nessa mensagem que dissemos, disse ainda: não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Ter os cuidados e a prudência com o corpo, mas não se eximir à luta quando formos convocados a isso. Nós fomos colocados também, além, por exemplo, das atividades no centro espírita, que agora passa por restrições necessárias, fomos colocados no lar. E ali nós temos um papel importantíssimo. Um papel que agora vem à tona para que possamos cuidar e olhar com carinho. E quando o outro nos bater a porta, que nós também possamos atender. E que mais que isso, possamos sair ao encontro da dificuldade. Porque eu fico me perguntando, meus amigos, o que é que a gente faz com aqueles irmãos nossos que estão em situação de rua, cuja imunidade é tão frágil e suscetível em tempos pandêmicos como esse? A solidariedade também está na busca do infortúnio. Ainda que tenhamos pouco a dar e ainda que tenhamos que manter o cuidado para conosco, que nós não sejamos impedidos em prol do cuidado para conosco de ajudar os nossos semelhantes. E já caminhando para o final, eu gostaria aqui de falar de uma mensagem de Emmanuel, intitulada Cristãos sem Cristo. Ela está na obra Livro da Esperança e diz assim: agora que a doutrina espírita revela o Cristo, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Os nossos raciocínios, os nossos atos de caridade e, sobretudo, os nossos atos perante essa situação tumultuosa, difícil que nós estamos vivendo, requererá de nós testemunhar esse amor ao Cristo interno. Ainda que por fora
nós tenhamos a nossa liberdade limitada, por dentro nós temos a condição de crescer. E aí Emmanuel vai dizer que por muito tempo nós fomos cristãos sem Cristo, porque falávamos do Cristo, mas o Cristo não estava efetivamente no coração. Estava nas aparências exteriores, nos ritos externos. Parecia Cristo, mas efetivamente não era. Agora nós estamos sendo convidados a manter essa responsabilidade de viver com Jesus, através da nossa serenidade e da nossa coragem, da nossa prudência, dos nossos cuidados, mas de não esquecer que tudo na vida é trabalho. E esse trabalho começa dentro de nós. Que Jesus então nos inspire e nos proteja a todos e nos envolva com a sua santa paz.